oficialmente os próximos passos, se Rueda fica, se o Rueda sai e se vai haver uma entrevista coletiva, então, oficializando tudo isso. Hoje, segunda-feira, 8 de janeiro, deve ser o dia do fim da novela Rueda, se ele fica ou se ele sai. Pascoal, volto com você. Muito obrigado pelas informações. Continua lá a reportagem dos canais Fox Sports, esperando a chegada do presidente, dos dirigentes, do treinador e a possível definição desse quadro nas próximas horas, né? Porque é um quadro que já vem aí se avolumando desde o dia 22 de dezembro. E as coisas vão assim, com sobressaltos, com informações às vezes desencontradas, às vezes informações que não são validadas pelas pessoas que são envolvidas no negócio, mas pelo menos a gente está, hoje, o treinador do Flamengo disse categoricamente, daqui a pouco a gente vai mostrar a entrevista, e que ele foi procurado mesmo pela seleção chilena e que ficou alarmado com o volume que isso acabou ocasionando no Brasil. Você queria falar, mano? Pode falar. Pascoal, ficou alarmado? O cara é sondado, o cara é técnico do Flamengo, sondado por uma seleção. Ele esperava o quê? Que as pessoas, não, deixa quieto. É óbvio que ele vira notícia. Mas o que me surpreendeu foi a beca que o nosso querido Rueda desceu ali no aeroporto. Ô, Pascoal, tá faltando pra ele um assessor, um cara que dê talvez um respaldo melhor. O cara sabendo que ele tá sendo falado aqui no Brasil mais do que o presidente da República. Estão falando mais do Rueda hoje do que do presidente da República. O cara me desce parecendo o treinador do Olaria, velho. É brincadeira. De calça de moletom, calça de moletom, tênis. É longa. É brincadeira, viagem longa. Mete aquele ternão italiano, aquele sapato de cromo alemão. Você tá maluco. Você tá maluco. O cara é técnico do Flamengo. O cara é técnico do Flamengo, senhor Marcos. Você tá doido, mano, por favor. Eu não entendi. O que me chamou a atenção foi o seguinte. Terno italiano, aquele sapatinho de cromo alemão, aquela pastinha porque dá um ar de ser culto, né? E aquele óculos, assim, pra dar aquele charme total. Pascoal, o cara desce e outra, imposta a voz na hora que vai falar com o repórter. O Lai chegou ali falando com ele, parecia que ele, sabe, deu aquela baforada no gás hélio, falando tipo... Gente, fala assim, ó, não tem nada, especulação, apenas especulação, conversei sim, mas não fechei. Vou dar minha resposta pro Flamengo agora à tarde. Seja convicto, sabe? Bate na mesa, Pascoal, bate na mesa. Tem que ter postura. Tu acha que ele veio de quebra-queixo, não? Lá no fundão do avião. Deve ir, no Gueto Class. Gueto Class, opa. Aquela poltrona que nem... Esse moletom aí, ele deitou e dormiu a viagem inteira. Não tem nada a ver. O que me chamou a atenção na declaração dele hoje de manhã foi o seguinte, ele se disse alarmado com o volume. Como é que as coisas repercutem no Brasil? Nada. Ele não sabia que o Flamengo era desse tamanho, ele está desconhecendo. Mas se ele tivesse no primeiro dia, nós cansamos de falar isso aqui, no primeiro dia, se ele tivesse, escuta gente, é o seguinte, é isso, aquilo. Quando o cara fala, a gente já não acredita, imagina se o cara não fala. Porque às vezes o cara dá uma informação, um dirigente, um treinador, um jogador, e a gente, tá escondido. Calma, deixa passar o tempo. Vocês vão ver. Quando o cara fala, a gente já não acredita. Quando o cara não fala, é pior ainda. Você quer ouvir o que ele disse? Vamos lá. Agora, por favor. Ricardo Lai, brilhante trabalho exclusivo aqui dos canais Fox Sports, ouvindo e vendo a chegada de Reinaldo Rueda. Ele, profe, chegou. E o técnico Reinaldo Rueda já está no Rio de Janeiro. Ele desembarcou no aeroporto do Galeão às 6h30 da manhã, saiu de Cali, na Colômbia, passou por Lima, no Peru, até chegar ao Rio de Janeiro. Ele demonstrou bastante tranquilidade, até quando viu a equipe do Fox Sports, mas não escondeu a indignação, bastante chateado por causa da repercussão em torno do futuro dele, se será mesmo no Flamengo ou então na seleção chilena. O técnico Reinaldo Rueda deu uma entrevista exclusiva ao Fox Sports que você confere agora. Voy a reunirme ahora. ¿Con los directivos de Flamengo? Sí, correcto. Para avisarlos que habrá una rescisión. No sé todavía. Pero el silencio no causa un ambiente así con los hinchas, no sé, de indefinición, profe. Yo no puedo declarar lo que no tengo, ¿no? Yo estaba en vacaciones. Y bueno, creo que no hay nada que declarar hasta el momento, ¿no? Es una pena que haya tanta precipitud en las informaciones, ¿no? Y tanta irresponsabilidad, ¿no? Es una pena que haya sucedido todo esto. Pero el señor estaba en negociaciones, sí, porque hubo un encuentro con Salah, ¿no? No, negociaciones no. Hubo un diálogo, un ofrecimiento, mas todavía no hay nada firmado, ¿no? Puede decir ahora para la hinchada de Flamengo que se queda, sí, todavía no
Todavía no sé nada, todavía no sé nada. Reinaldo Rueda destacando aí, ressaltando que ainda não assinou com a seleção chilena. Ele se reúne hoje com os dirigentes do Flamengo. Ricardo Lai para o Fox Sports. Bom, gente, precisa falar mais alguma coisa? Está negociando, né? A tradução estava lá embaixo. Ainda não tem nada acertado. Não assinei nada. Ainda. Aí ele falou, mas pode ter? Ele falou assim, vamos esperar, ainda não. Quer dizer, então ele deixa aberta a possibilidade de treinar a seleção do Chile. É legítimo, claro que é. A única coisa que a gente aqui, pelo menos da minha parte, eu acho que ele deveria ter tido um pouquinho mais de transparência nesse caso todo, entendeu? Para evitar ele falar, tô chateado, né, com tudo isso que aconteceu. O mutismo dele provocou tudo isso. E dele e do Flamengo também. Mas muito mais da parte dele do que da parte do Flamengo, porque o objeto em questão não era o Flamengo, era ele. Ele estava sendo sondado, ele foi sondado. Ele era objeto de desejo da seleção do Chile, da seleção do Uruguai, da seleção do Equador, da seleção da Colômbia, se não se classifica, ele seria o treinador. Então, ele tem que falar. Ele tem que falar sobre o... Se o Flamengo se antecipa e diz qualquer coisa e acontece outra, vai ficar ruim pro Flamengo. Fala, pô, é um marido traído. Falou que ia ficar e que foi embora. Percebe? Então, essa iniciativa teria que ter partido do Rueda. Lamentavelmente, ele se calou esse tempo inteiro, negociou. Não sei se ele informou ao presidente do Flamengo, ao CEO lá, o Fred Luz e também ao Rodrigo Caetano. Se não fez, para mim, fez de maneira equivocada. Deveria ter feito, seria honesto da parte dele ter feito isso. Porque qualquer um, quando recebe uma proposta de trabalho, qualquer um não, as pessoas que são honestas, né? Você adverte o seu empregador que você está tendo uma proposta de trabalho e que você vai ouvir o que o cara tem que dizer. Você está deixando ele por dentro do assunto, porque a pior coisa que tem é o cara descobrir que você está tendo uma negociação e ele não está sabendo. Não, e o Bernardo Redin, que apareceu ali na imagem agora, disse na chegada que o professor vai definir, na saída ele disse, o professor define até segunda-feira, né? Ontem, o empresário do Reinaldo Rueda foi visto no Chile e, segundo informações do Fox Sports no Chile, não houve um acordo ontem entre o empresário e a Federação Chilena, mas que voltariam a conversar a respeito dessa transação. Sinceramente, só desculpa, eu não quero monopolizar o programa, mas monopolizando, eles o outro lá, aquele gordinho, eu sou do Flamengo, mandava embora. Eu mandava embora. O contrato pagava dele multa até quando? Até o final do ano que vem. 350 mil dólares de multa. 325 mandava mil. embora. O Flamengo vale mais que 350 Mas quem tem mil que ser indenizado é o Flamengo, Sormani. O Flamengo ainda pagar para ele ir embora? Não, depois de tudo que ele fez? Ou então, mas diante de toda essa indefinição, ele está falando de tudo que foi traçado. Companheiro, eu não vou esperar vocês definirem. Eu já me defini. Tá aqui, ó. 350 mil dólares, suma, passar bem com o ferro elétrico. Eu faria isso. O Flavinho disse na última sexta-feira, que nós fizemos o programa, basicamente essa mesma situação, né? Quer dizer, para você não mudou nada. Não seria assim indelicado, como o senhor Mani sugere. Eu apenas pediria para o Rueda definir hoje a situação e não definido para que o contrato seja cumprido. Qual que é o contrato? Se você quer sair, você paga. Se a gente tiver de demitir, nós lhe pagamos. Mas eu não ficaria mais com ele hoje seria pela demora o prazo final. Da indefinição. Você daria hoje como data Você faria a mesma coisa que eu falei. Eu só não ia falar do jeito que você falou. Daqui até logo, um abraço. Eu não falaria assim. Eu já teria, na verdade, se fosse o Flamengo, já teria tomado uma decisão a respeito do Carpegiani, mas isso tudo depende muito do diálogo do Rueda com o Flamengo, em que nível ele está se dando, em que informações que o Flamengo tem das negociações. Deixa eu só fazer uma colocação. Flavinho, não tem mais clima. Esse cara, na primeira derrota do Flamengo, a torcida mata ele. Só uma colocação até para o Eugênio. Primeira derrota expressiva. O Eugênio também participar dessa conversa. Eugênio, quando ele chega e diz que não tem nada assinado e que ele não pode dizer nada a respeito, significa que o Flamengo ficou para plano B? Dá impressão, né? Dá impressão. Eu estou vendo aqui, eu concordo 99% com o que o Sormani falou. Eu acho que é uma situação que ficou desgastada. Vamos imaginar, você que está em casa aí, né? Você tem uma namorada. Aí a namorada é vista
saindo com o Ricardo do 505. Ah, ó, sua namorada estava lá no restaurante com o Ricardo do 505. Ah, é? Saiu com o Ricardo? É. E aí, chama a namorada aí? Não tem nada, eu só estava conversando com o Ricardo. Aí, no dia seguinte, a namorada agora foi numa balada com o Ricardo. Chama ela e vem cá, não, eu estou conversando com ele. De repente, seu Mercedes, o que você faz com a namorada? Minha filha, então você vai lá com o Ricardo, quer dizer que vai embora. Ou então chama o Ricardo, quer dizer, vamos conversar, que história é essa? Mas assim, o Flamengo está vendo o seu técnico negociar. Ele não vai dizer que não está negociando. Ah, teve uma oferta, ainda não sei. Se teve uma oferta e ele ainda não sabe, é porque ele está negociando. Não, ele diz que não está firmado, não está assinado. Claro, que ele não pode assinar sem antes rescindir com o Flamengo. Para assinar, ele tem que rescindir com o Flamengo. Chega aqui, Flamengo, olha só, assina aqui, paga, ou você, eu pago, não sei quem paga, rescindiu. Aí, a partir daí, ele pode ir lá e assinar com o Chile. Mas que há uma negociação, claramente é uma negociação. E diante disso, concordo, já era para ter avisado há muito tempo. E se avisou há muito tempo, o Flamengo devia ter feito isso desde então, lá em dezembro. Ah, tá negociando com o Chile, muito obrigado, hein, Rueda? É 350 mil, toma aqui, vamos tocar, que o Flamengo tem pressa. O futebol tem pressa, exige definições. E você vê quanto mais tempo demora, pior. O Simon vendo as imagens aqui, o Simon ficou aqui meio que assustado com a manifestação, com a palavra dele e com a chegada dele. O que te assustou? E como está assustado o torcedor do Flamengo. É o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, a maior torcida deste país. Ojalá do continente. Ojalá em espanhol. É isso, hein? É intelectual. É por isso que ele está de volta. Então, deixar ele conversar com outros, ele que tem contrato até o final do ano, e vários jornalistas, ele inclusive faz uma crítica velada ali à imprensa brasileira, dizendo de que há especulação, tá gente falando na frente, que não sabe o que está acontecendo, enfim. Os próprios jornalistas, e muitos deles, apoiaram a vinda do Rueda para o Flamengo e fizeram enormes discursos aí, técnico estrangeiro, oportunidade e tal, enfim. E dois deles estão aqui, eu e Sormani. E ele está aí, demonstrou que o time do Flamengo ano passado teve altos e baixos, não é? Com um bom elenco. E agora, nessa negociata aí com a seleção do Chile, Equador, Colômbia, como foi dito aí pelo Sormani, não tem mais o que o Flamengo fazer com ele. É o primeiro resultado negativo, a torcida já vai... Vem cá, velho, tá? Já pairou a dúvida. Então, portanto, eu tenho a intuição, não tenho informação, a intuição de que hoje à tarde sela, nessa reunião que ele terá aí com os dirigentes do Flamengo, o presidente, enfim, Rodrigo Caetano, sela a saída do Reinaldo Rueda, encerra o ciclo dele no Clube de Regatas Flamengo. O Pascoal, só para lembrar, já que você citou que você e o Sormani defenderam a vinda dele, eu também achei uma excelente contratação, mas na época aqui nessa mesma cadeira que eu fiz esse alerta. É um técnico cuja carreira está ligada a seleções internacionais, seleções nacionais de futebol. Na época, eu imaginava muito mais a seleção colombiana, porque ele é o sucessor natural do Pekerman na seleção colombiana. O Pekerman, quando cair, o nome principal na Colômbia, e ele é colombiano, é o dele, a não ser que ele já esteja no Chile, aí são outros 500. Quando a seleção colombiana variou ali na classificação, né, cresceu o nome dele cresceu. Aí o Flamengo colocou aquela cláusula de $1 milhão de dólares. Inclusive, houve uma discussão na época da contratação se entraria essa questão de, em caso de uma proposta de uma seleção, se ele estaria liberado ou não. Não entrou a cláusula. Ou se era só para a seleção colombiana, não valeria para outra seleção. Teve mas essa discussão que havia desde o início esse risco, essa possibilidade, estava claro, né? Está levantando o dedinho aí, mercado dele. Pascoal, eu não fiquei satisfeito com essa declaração do Rueda, não, cara. Essa crítica que ele fez à imprensa aí, eu achei desnecessária, injusta. Eu acho que ele foi infeliz, porque a imprensa brasileira, ela nada mais fez do que repercutir informações que foram veiculadas na imprensa colombiana e na imprensa chilena. Porque o Rueda não falou absolutamente nada com a imprensa brasileira. Não foram os brasileiros que criaram essa situação, Rueda. Foram os colombianos, tá certo? Jornalistas do seu próprio país e jornalistas chilenos. E também não criaram nada. Não criaram nada. Inclusive, ele próprio só informaram o que estava acontecendo. Eles próprios divulgaram essa informação mediante as declarações do Rueda, dizendo que estava conversando sim com a seleção chilena. Então, o cara que trabalha com futebol, ele tem esse direito de ir e vir. Ele tem o direito de trabalhar onde ele bem entender. Claro que ele tem. Mas eu acho que ele deveria ter lidado melhor com essa situação e informado o Flamengo de todos os passos. Se numa dessa não está fechado, mas fala, estou 90% certo aqui, gostei do que eu ouvi. Ele já deixa o Flamengo, talvez, em uma situação mais
mais confortável para que o Flamengo já possa procurar um outro treinador. Mas fala para o Flamengo, eu não vou fazer vocês me mandarem embora para eu receber um dinheiro, ou então a seleção lá chilena receber essa quantia. Não, fala, eu vou encaminhar aqui meu acerto, estou muito próximo de acertar, mas mediante o acerto, eu vou deixar vocês na situação que vocês vão receber a multa. Porque eu acho absurdo ainda. Aconteceu o que aconteceu e o Flamengo ainda tem que ressarcir o cara. É um absurdo. É um absurdo. Eu entendo, Pascoal, que deva ter, claro... Para você não tem clima. Eu acho que não, Pascoal. Eu tô com o Sormani nessa daí. Por mais que ele permaneça no Flamengo, daqui a pouco, se numa dessa ele começa a fazer algumas alterações que a torcida não concorde e o Flamengo comece a perder... A torcida vai falar, tá vendo? Tá com a cabeça longe, não queria permanecer aqui, não deu certo lá, mas o cara tá... Quantas vezes já aconteceu isso com jogadores brasileiros? Jogadores que recebem uma proposta, querem sair, não saem e depois passam a não jogar nada. Com o treinador não é diferente. Não é diferente. Ele, quando acertou com o Flamengo, Pascoal, já tinha aquele papinho lá que depois aí o Flamengo conseguiu reverter e colocou uma multa no contrato. Mas o papo inicial é de que ele queria um contrato sem multa, em caso de proposta de alguma seleção. O cara, quando pensa assim, Pascoal, é porque tá na cara que ele tem o objetivo de dirigir uma seleção. O Flamengo conseguiu reverter, colocou uma multa que agora, com o passar do ano de 17 para 2018, teve um decreto. Assim como ele está chateado com a imprensa, você ficou chateado com ele? É claro, Pascoal. Eu acho que todo trabalhador pode trabalhar onde ele bem entender. É um direito legítimo que lhe cabe. Mas eu acho que ele tem que ser sincero também com o clube que o emprega e paga um bom salário. Outra coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte, aqui não é a Europa, tá? Aqui não é o paraíso, aqui não é o objetivo final dos treinadores estrangeiros. Eles vêm para cá e não estão no país deles, né? E na primeira oportunidade que esses caras têm para fazer qualquer outra coisa, eles vão embora. Quando você pega um treinador estrangeiro na Europa, o Simeone no Atlético de Madrid, o português Mourinho no United, o espanhol Guardiola no City, o italiano Conte no Chelsea. O Bielsa dirigindo... Não, o Bielsa saiu Bielsa agora. Já saiu. O Bielsa tá Quem está dirigindo? Ah, não, o Ancelotti estava no... Aliás, enfim, o Conte com o Mourinho estão bem... Quando esses caras... Quando esses caras estão dirigindo um time lá na Europa, pô, eles estão lá no Olimpo, gente. Estão lá em cima. Aqui, infelizmente, não é assim, gente. Não é assim. O Flamengo é grande para nós, o Corinthians é grande para nós, o Internacional é grande para nós, o Atlético, o Cruzeiro, esses times são grandes para nós. Mas para esses caras que estão do nosso lado, que nossos vizinhos, eles não têm a mesma... eles não fazem o mesmo... Eles não têm a mesma avaliação que nós temos, entendeu? Então eles vêm pra cá, não dá certo. O cara ficou assustado com o tamanho do Flamengo. E ficou mesmo. Não é superestimar o Flamengo, não. O cara não está acostumado com isso, gente. Não estava acostumado com isso. O Simon falou que oxalá o Flamengo seja a maior torcida do continente. Acho que é assim, Simon. Quem que pode ter mais torcida que o Flamengo? Boca. Não, imagina, não tem. Na América Imagina. A Argentina tem o quê? 35 milhões de habitantes? 43? Quanto que é? Em torno disso aí. Vamos dizer que metade torce, metade não torce, entendeu? Porque você tem um pessoal que não torce. Imagina, não chega... La metade mais um. La metade mais um. Eu também acho que não é maior, só que a gente tem que lembrar uma coisa em relação ao Brasil e Argentina no resto do continente. A língua. Boca e River têm torcedores nos outros países do continente sul-americano, o que os brasileiros não têm. Mas eu acho que nem assim chega. Acho que nem assim chega. Flávio, a sua decepção parte de que ponto? Nenhuma. Não é decepcionado com nada. Você acha que é uma negociação Eu acho normal? que é uma negociação normal. O Flamengo contratou um técnico, se discutiu essa cláusula, sabia, portanto, que da possibilidade de perdê-lo para uma seleção. Sabendo disso, talvez fosse o caso de avaliar a contratação ou não. Acho que a contratação foi correta, acho que o trabalho não foi ruim. Não foi excepcional, mas não foi ruim, um trabalho de poucos meses. Ajudou o time a chegar a 2 finais. O time está classificado para a Libertadores. Então, no balanço, não é um trabalho ruim. É um trabalho ok, normal, que dá para fazer com poucos meses de trabalho. De novo, eu acho que a chateação dele, quando ele fala de irresponsabilidade, de tanta coisa que se fala, talvez se dê porque... todo mundo, a imprensa aqui, lá no Chile, enfim, todo lugar, está falando sobre o que não sabe e não sabe porque as partes não se manifestam. A gente tem de falar alguma coisa. E eu tenho certeza absoluta que o Flamengo sabe tudo que está acontecendo. Tenho certeza absoluta. Acho que esse tipo de negociação, num cargo tão alto num clube, e tão explícita, né, é impossível
que se dê às escondidas. Eu acho que o Flamengo sabe todos os movimentos do Rueda. E se não tomou nenhuma atitude em relação aos movimentos do Rueda, é porque gostaria que ele ficasse. É a sensação que eu tenho. Agora, eu concordo com a maioria que não há muito ambiente para isso. Quer dizer, eu acho que quando o cara começa a negociar com uma outra possibilidade de trabalho, começa a considerar demais, a negociação se arrasta, a situação anterior se desgasta, isso não tem dúvida. Só perguntar rapidinho para todo mundo aqui. Eugênio, para você, ele fica ou sai? Eu acho que o caminho é da saída, né? Eu acho que o que se desenha até o momento é a saída dele. Você, Flavinho? Acho que sai também. Você, Sormani? Também acho que sai. Você, Simo? Como dizem aqui no Rio, partiu. Pascoal, eu vou ainda discordar de vocês. Sabe por quê? Se tivesse mesmo essa convicção toda, já teriam fechado com o Rueda. Inclusive, na última semana, acabou pegando muita gente de surpresa a informação de que a Federação Chilena tinha colocado uma cláusula dentro do contrato de aproveitamento. Não, acho que agora a decisão tem que ser do Flamengo. Não, a situação agora tá encaminhando para isso. Eu concordo com vocês. Tá mais provável para que ele saia. Não, mas você concorda ou discorda? Não, mas você começou discordando, agora você está concordando? Eu fiz uma ressalva. O mais provável é que ele saia do Flamengo. Só que diante do que aconteceu a semana passada, eu acho que já está faltando convicção também. Porque se você quer muito uma coisa, Pascoal, você vai lá com sede ao pote, porque a multa... Tá faltando convicção a quem? Talvez por parte da seleção chilena. Tá. Bom, pode ser que ele fique desempregado. Porque, Flavinho, se você... O Berizzo que foi consultado, é o ex-treinador do Sevilha, tá dizendo aqui numa nota dele que ele conversou com o vice-presidente da Federação Chilena e que ocultou que eles também estavam conversando com... O vice-presidente ocultou ao Berizzo. Ocultou ao Berizzo. A história do Berizzo é a seguinte, ele foi auxiliar do Bielsa, quando o Bielsa foi técnico da seleção chilena, depois ele trabalhou no O'Higgins, lá no Chile, e dali foi pro Celta, do Celta pro Sevilha e agora foi demitido. Ele já foi chamado 3 vezes para ser técnico da seleção chilena, antes, mas ele estava trabalhando. Ele estava com um contrato em vigência e ele falou que não rompe o contrato. Agora ele foi demitido, ele está disponível. Houve a primeira conversa do Rueda com a Federação Chilena, que não chegaram a um acordo. Nesse intervalo, e o Berizzo falou sobre isso, ele foi chamado entre o Natal e o Ano Novo, que foi justamente no período em que a imprensa chilena divulgou que tinha esfriado a negociação com o Rueda. Ligou para ele o vice-presidente da Federação Chilena, perguntou, e aí, você está disponível? Você aceitaria? Ele falou, sim, estou pronto. Então posso passar você para o presidente? Pode passar o presidente. Ligou o presidente, e aí, tá afim? Estou afim, tá beleza? Pode assumir? Posso assumir. Então, precisa eu ir aí, que ele está em Buenos Aires, é argentino. Quer que eu vá aí a Santiago? Não, fica aí, tranquilo. Qualquer coisa a gente te liga. Não ligou mais. Porque nesse período retomou a conversa com o Rueda. E o Berizzo ficou lá. Não, se não der certo aqui, a gente vai no Berizzo. E o Rueda está caminhando. As negociações não foram fechadas ainda, mas continuam acontecendo. O empresário dele continua no Chile. Então, pelo que a gente está aqui, de uma maneira geral, todos concordam que a possibilidade maior é de saída do Rueda. Eu vou dizer, Sormani, eu penso exatamente como você. Eu não acho que seja, Flávio, nenhuma indelicadeza. Não, eu fui enfático, não fui indelicado. Fui enfático. O Flamengo dizer assim, professor... Muito obrigado, mas nós não temos condições de seguir com o senhor por tudo isso que foi criado, por todo esse problema. Mesmo que nós tenhamos que pagar a multa, vamos exercer e vamos liberar o senhor. Porque chega um momento que não dá. Não dá, gente. Vamos falar português, claro. Não dá. Não tem condição. Ainda chega no Brasil e dá uma declaração dessa. Ainda não estamos assinados. Ainda não tenho nada assinado. Estamos conversando. Quer dizer, poxa, eu estou muito afim de ir e estou aqui no Flamengo deixando o Flamengo em segundo plano. É a minha visão. Perdão, se eu estiver errado, se o professor Rueda se dedicar integralmente ao Flamengo, o Flamengo for campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, aí a gente vai ver um quadro diferente. Mas eu não vejo dessa forma. É só a minha visão a respeito disso. Para a gente mudar o tema... Já que a gente está falando de jogo de gente que sai, de gente que chega, o Corinthians está com uma grande possibilidade, atenção para essa palavra, grande possibilidade de contratar um centroavante.